Você já sentiu que a sua alma definha na sombra enquanto você sustenta o ego de todos ao seu redor? Hoje, neste jardim, nós vamos decretar o fim da servidão emocional automática e entender o grito por trás do fenômeno labor. O trabalho invisível é perverso porque só é notado quando falta. Não é apenas a louça na pia, é o esforço hercúleo de silenciar sua inteligência para não intimidar ninguém. Vamos dissecar porque a sua soberania começa com um basta definitivo. Bem-vindas à nossa segunda semana de jornada rumo à soberania. Se na semana passada nós dedicamos cada minuto a construir os nossos alicerces teóricos e a honrar as nossas raízes, hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando as paredes dessa antiga casa começam a sufocar a nossa existência. Existe uma música da artista Paris Paloma chamada Labor, que se tornou um fenômeno global absoluto nos últimos tempos. Mas por quê? Porque ela capturou uma melodia que soa como um canto tribal, urgente e quase violento. O grito que estava preso na garganta de milhões de mulheres ao redor do mundo, o cansaço avassalador do trabalho invisível. Quando falamos de labor, de trabalho, nesse nosso encontro, não estamos falando apenas da louça acumulada na pia ou da gestão exaustiva da agenda doméstica. Estamos falando do labor emocional, esse esforço hercúleo e não remunerado de sustentar o ego dos outros, de silenciar a própria inteligência para não intimidar quem está ao lado, de ser o eterno amortecedor de todas as crises familiares, enquanto a sua própria alma definha na sombra sem ser vista ou celebrada. Muitas de nós chegamos à maturidade com uma sensação de falência emocional profunda, porque passamos décadas a ser o solo fértil onde todos plantaram os seus sonhos, mas onde quase ninguém nos ajudou a regar as nossas próprias sementes. O trabalho invisível é perverso porque ele só é notado quando falta. Ninguém elogia a harmonia da casa ou a estabilidade emocional dos filhos como fruto do seu esforço constante, mas todos criticam severamente quando você decide, por um momento, descansar. É a antecipação constante das necessidades alheias que nos faz gradualmente perder o contato com os nossos desejos mais vitais. Hoje, neste jardim, nós vamos decretar o fim dessa servidão automática. Vamos analisar como a letra de Labor reflete o papel que a sociedade nos impôs e como podemos usar essa indignação sagrada para fazer nascer a mulher que não se anula mais sob o peso de fardos que nunca foram seus. Este vídeo é um convite para você soltar de uma vez por todas o que não lhe pertence. Se você sente que tem carregado o mundo inteiro nas costas e que o seu sacrifício se tornou invisível aos olhos daqueles que você mais ama, este momento foi desenhado especificamente para você. Vamos dissecar a anatomia deste trabalho silencioso e entender por que o verdadeiro despertar para a soberania começa com um basta definitivo. Para compreendermos o nascimento da mulher soberana, precisamos primeiro nomear a anatomia do labor emocional que nos foi imposto como se fosse destino. Na letra de Paris Paloma, a palavra trabalho não se refere ao emprego com horário marcado, mas àquilo que a sociologia moderna chama de carga mental, o gerenciamento invisível e perpétuo da existência de todos ao nosso redor. Com certeza você sabe do que eu estou falando. É o peso de ser a única pessoa na casa que sabe quando o leite vai acabar, quando o imposto deve ser pago ou que o silêncio de um filho esconde uma angústia escolar. Esse trabalho é emocional porque exige que você esteja constantemente sintonizada na frequência dos outros, antecipando crises antes mesmo que elas ocorram. A música diz de forma brutal: você faz com que eu me sinta pequena para que você possa se sentir maior.
Isso descreve o pacto silencioso que muitas mulheres fizeram ao longo da vida, o de se tornarem um andaime invisível para que o castelo do ego alheio, seja do parceiro, dos filhos ou da empresa, pudesse brilhar. O labor emocional é uma forma de anulação que se disfarça de dedicação. Muitas vezes, nós nos orgulhamos da nossa capacidade de dar conta de tudo, sem perceber que esse orgulho é a própria armadilha que nos mantém cativas. Enquanto você gasta a sua energia mental garantindo que a vida de todos funcione sem atritos, a sua própria vida criativa e intelectual fica estagnada. Você torna-se uma excelente administradora de sonhos que não são os seus. Na maturidade, esse peso torna-se insuportável porque olhamos para as nossas mãos e percebemos que elas estão cheias de tarefas, mas vazias de significado próprio. A música labor é um fenômeno porque expõe a exaustão de ser o suporte moral de quem nunca se deu ao trabalho de te perguntar como você está hoje. É a denúncia de que fomos ensinadas a morrer um pouco todos os dias para que a harmonia da fachada fosse mantida. Neste capítulo, o meu convite é para que você identifique onde esse trabalho invisível está drenando a sua força. A soberania exige que você desmonte esse andaime. Se o castelo do outro cai quando você para de sustentá-lo, então esse castelo nunca foi sólido. Era apenas um peso sobre os seus ombros. Entender a anatomia desse esforço é o primeiro passo para parar de realizá-lo por hábito ou por culpa. Você não nasceu para ser a logística emocional de ninguém, mas para romper com esse padrão, precisamos enfrentar o que a sociedade mais usa para nos manter nesse lugar: o espetáculo do sacrifício e a glamorização da nossa exaustão. Existe uma glorificação perigosa e extremamente sedutora do sacrifício feminino. A sociedade, ao longo dos séculos, montou um verdadeiro espetáculo em torno da nossa abnegação. Somos aplaudidas como mulheres guerreiras, mães heroínas e esposas dedicadas, sempre que abrimos mão de um pedaço de nós mesmas para servir ao bem-estar comum. Mas se olharmos de perto para a letra de labor, percebemos que esse aplauso é, na verdade, uma forma de controle. O mundo precisa que você acredite que o seu esgotamento é uma virtude, porque uma mulher exausta e orgulhosa do seu cansaço não tem tempo nem energia para reivindicar a sua própria soberania. O espetáculo do sacrifício é a cenoura que coloca diante de nós para que continuemos a puxar a carroça do trabalho emocional gratuito. Quando você aceita o troféu de aquela que aguenta tudo sozinha, você está, na verdade, assinando um contrato de invisibilidade. Você torna-se o herói da história de todos, menos da sua. A música de Paris Paloma denuncia que esse sacrifício não é um ato de amor livre, mas uma exigência sistêmica. Tudo que eu sou é para você, diz a letra, ecoando o sentimento de tantas mulheres que chegam aos 60 anos sentindo-se como uma casca vazia. O problema da glamorização da exaustão é que ela nos faz sentir culpadas quando decidimos descansar, ou pior, quando decidimos que não queremos mais carregar o fardo alheio. A soberania feminina exige que você recuse o papel de mártir. Ser soberana é entender que o seu sacrifício não é uma prova de amor se ele for o preço da sua extinção psíquica. O amor que exige a sua anulação não é amor, é consumo. No jardim, uma planta que dá flores até morrer não é uma planta próspera, é uma planta em estresse. Neste pilar da nossa reflexão, o meu convite é para que você comece a desconfiar dos elogios que recebe por dar conta de tudo. Muitas vezes as pessoas chamam você de forte apenas para que você não peça ajuda ou para que você continue a fazer o que elas não querem fazer.
Despertar para a soberania é ter a coragem de ser decepcionante para aqueles que esperavam o seu sacrifício eterno. É preferível ser chamada de difícil do que ser consumida em silêncio no altar da conveniência alheia. Quebrar esse espetáculo é o que nos permite recuperar a energia necessária para o próximo passo. E esse passo exige que acessemos uma emoção que nos foi proibida por muito tempo: a raiva. Mas não uma raiva destrutiva, e sim a raiva sagrada que atua como combustível necessário para a nossa mudança definitiva. À medida que a música Labor avança, ela deixa de ser um lamento para se tornar um coro de vozes sobrepostas que soa como um antigo grito de guerra. É o momento em que a tristeza se transforma em raiva. Durante séculos, a raiva feminina foi rotulada como loucura, histeria ou falta de elegância. Ensinaram que uma mulher madura e soberana deve ser sempre serena, contida e doce. Mas a verdade que Paris Paloma nos atira na cara é que a raiva é a resposta saudável e biológica a uma injustiça prolongada. Se o seu território foi invadido, se o seu esforço foi ignorado e se a sua alma foi drenada, a raiva é o alarme que diz: basta. Neste capítulo, vamos resgatar a raiva sagrada como combustível necessário para a sua libertação. Não estou falando de uma raiva destrutiva que fere os outros, mas de uma raiva criativa que estabelece limites onde antes havia apenas concessão. A raiva é a emoção que te coloca de pé quando o cansaço quer te manter ajoelhada. A soberania feminina exige que você faça as pazes com a sua indignação. Quando você ouve o coro de vozes em Labor, você sente a força de milhões de mulheres que finalmente pararam de pedir desculpas por existirem. Essa raiva é sagrada porque ela é a guardiã da sua dignidade. Ela é o sinal de que a sua fronteira foi rompida e que é hora de retomar o governo da sua própria energia. Se você nunca sente raiva, você nunca se defende. Muitas de nós passamos a vida a converter essa raiva em doenças, em ansiedade ou em tristeza profunda, porque nos disseram que mulheres boas não se irritam. Mas a mulher que não se anula mais sabe que a sua indignação é o fogo que limpa o terreno para o novo florescer. E é esse fogo que te dá a coragem de dizer não, sem dar explicações detalhadas e de retirar o seu apoio emocional de onde não há reciprocidade. Neste pilar da nossa jornada, o meu convite é para que você pare de temer a sua própria força. Use o desconforto que você sente ao perceber o quanto se anulou como energia necessária para mudar a sua postura hoje. A raiva sagrada é o que nos permite sair da passividade e assumir a responsabilidade pela nossa própria felicidade. Ela é um motor que nos empurra para fora do papel de servidora e nos coloca no trono da nossa própria vida. Mas para que essa força seja sustentável, precisamos enfrentar o maior medo que nos mantém presas ao trabalho invisível: o medo de sermos inúteis. Precisamos entender quem somos quando paramos de servir e começamos finalmente a apenas ser. E é sobre essa ruptura com a utilidade que vamos conversar a seguir. Chegamos agora ao ponto de maior tensão na construção da nossa soberania. A pergunta que nos tira o sono: se eu não sou útil para ninguém, quem sou eu? Durante toda a nossa vida, o sistema em que vivemos treinou-nos para acreditar que o nosso valor era diretamente ligado à nossa utilidade. Fomos ensinadas a ser a mulher que providencia, que organiza, que acolhe e que resolve. A música Labor confronta essa realidade de forma brutal quando Paris Paloma canta sobre ser vista apenas como um meio para um fim. A ruptura com a utilidade é o ato mais revolucionário que uma mulher madura pode realizar, porque ela quebra o espelho onde sempre nos vimos através das necessidades alheias.
É o momento em que decidimos que não somos um eletrodoméstico emocional, nem uma logística de luxo para a vida dos outros. O medo de ser considerado inútil é a corrente mais forte que nos prende ao trabalho invisível. Mas é apenas quando rompemos essa corrente que o nosso verdadeiro eu pode finalmente respirar. Desconstruir a ideia de que você precisa merecer o seu espaço através do esforço constante é um processo doloroso, mas libertador. Muitas de nós temos dificuldade em simplesmente sentar no jardim e contemplar, sem sentir que deveríamos estar fazendo algo por alguém. Esse desconforto é o sistema de uma identidade que foi construída sobre a servidão. A soberania feminina exige que você aceite ser indigesta para aqueles que estavam habituados a consumir a sua energia sem restrições. É verdade que quando você para de se anular, você torna-se menos conveniente. Você pode ser chamada de egoísta, fria ou indiferente, mas o que eles chamam de egoísmo nós chamamos de preservação. A ruptura com a utilidade é o nascimento da mulher que não pode mais ser comprada com elogios vazios sobre a sua dedicação infinita. Neste capítulo, o meu convite é para que você habite o seu próprio vazio. Experimente a liberdade de não ter que resolver nada para ninguém durante 1 hora, um dia ou uma semana. Descubra quais são os seus gostos quando eles não estão filtrados pelo que agrada à sua família ou ao seu parceiro. A mulher soberana é aquela que pertence apenas a si mesma e que entende que a sua existência é um fim em si mesma, não um recurso para os outros. Quando você deixa de ser útil, você finalmente torna-se real. E é desse estado de realidade, despida de funções e de fardos, que nasce a mulher inteira, pronta para viver a plenitude da sua nova pele. Vamos agora selar esse nascimento na nossa conclusão. O fim do trabalho invisível não significa, de forma alguma, que você deixará de amar, de cuidar das suas plantas ou de zelar pelas pessoas que lhe são queridas. Significa, sim, que você deixou de ser a única carregando o peso de um mundo que não lhe pertence. A música Label termina com uma força avassaladora de libertação, porque ela não apenas denuncia a dor, mas celebra o momento em que a mulher finalmente se retira do altar do sacrifício. O nascimento da mulher inteira acontece precisamente quando você entende que o seu primeiro e mais sagrado dever de cuidado é para com a sua própria vida, com a sua própria saúde mental e com o seu próprio tempo. A soberania feminina é o reconhecimento de que você é a governante do seu território emocional e que ninguém tem o direito de atravessar as suas fronteiras sem o seu consentimento explícito e sem oferecer reciprocidade real em troca. Encerramos este nosso encontro de hoje com um exercício prático de soberania. O que é que você vai deixar de carregar agora mesmo? Olhe para a sua rotina e identifique aquele fardo emocional que você tem sustentado por medo, por culpa ou por hábito e simplesmente coloque-o no chão. Deixe que os outros aprendam a carregar as suas próprias cargas mentais. A soberania é um nascimento e, como todo nascimento, ela exige um esforço final para romper a casca endurecida dos velhos costumes. Você não é mais aquela que se anula, você é a mulher que se afirma. Você é aquela que habita o seu corpo com orgulho e que usa a sua voz com clareza. A partir de hoje, quando ouvir o coro de Paris Paloma, lembre-se de que você faz parte dessa multidão de mulheres que despertaram para a verdade. Você não é uma servidora, você é uma soberana. Eu sou a Kátia e este é o nosso espaço de reconstrução. Se esta análise da música Labor e do trabalho invisível tocou a sua alma, deixe seu comentário abaixo.
Conte-me qual fardo você decidiu soltar hoje e partilhe este vídeo com uma amiga que você sabe que está exausta e que precisa deste mapa para reencontrar a própria força. Na próxima quarta-feira, continuaremos a nossa caminhada explorando novos caminhos para que a sua soberania floresça ainda mais neste mês de março. Lembre-se sempre: o seu valor é intrínseco e a sua liberdade é inegociável. Cuide bem do seu jardim interno, respeite o seu ritmo e nunca mais aceite ser menos do que inteira. Um beijo grande no seu coração e até o nosso próximo encontro.